Fala torcedor alagoano e fala torcedora alagoana, tudo bem com vocês? Especialmente para os torcedores azulinos que hoje vão assistir seu time, vão assistir o CSA por mais uma partida da Série C, jogo contra o Volta Redonda, fora de casa, lá na Terra do Aço, lá no Rio de Janeiro. Primeiro de tudo, agradecer sua visualização, seu clique, sua inscrição. Se você não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva. Compartilhe esse conteúdo para aqueles que você acha que vão gostar desse tipo de conteúdo novo sobre futebol alagoano, essa maneira nova da gente tá aí reproduzindo o nosso futebol aqui no YouTube, nas mídias sociais. E se você gostou desse vídeo, curta, porque isso aí vai ajudar muito o nosso projeto aqui, beleza? E vamos lá, vamos falar de Volta Redonda CSA. O CSA que vai pegar um adversário muito difícil, tanto por questões técnicas. O time do Volta Redonda oferece várias nuances positivas dentro da partida de futebol. É um time bem treinado, é um time que está vivendo um ano muito bom. E pelo momento dos dois, o momento dos dois dá um pouco de convergida. Volta Redonda vem numa sequência muito boa de resultados e o CSA vem oscilando bastante. Tanto que o interno do CSA não é das melhores coisas e a gente vai falar já já disso. Vontade de espirrar nesse tempo de Maceió. Tá fogo, meus amigos. Mas vamos lá, vamos conhecer o time do Volta Redonda, primeiramente, né? Vamos começar falando aí do time carioca. Primeiro de tudo, aquelas estatísticas, mas pra gente visualizar o time do Volta Redonda no campeonato. O time tem 10 jogos, 5 vitórias e 5 derrotas. Interessante, um time que não empata. Eu acho que isso vem muito da maneira do Volta Redonda jogar. Não é um time que segura muito resultado, é um time que propõe bastante. É um time que gosta de fazer 1, 2, 3 gols. Às vezes se expõe demais e por isso algumas derrotas vêm. Eu acho que isso está bastante ligado. Quando eu produzi a pesquisa desse vídeo e as artes, o time estava em sexto colocado, que era uma posição, entre aspas, confortável, e hoje já se apresenta em oitavo. Ou seja, vai vir para essa partida de hoje com muito mais preocupação, com muito mais foco em ganhar do que antes, porque você agora está literalmente na beira de sair do G8, então tudo fica redobrado. E é uma notícia ruim para o CSA. Se tivesse em sexto, talvez o time entrasse um pouquinho mais relaxado em campo. E hoje, com certeza, o time do Volta Redonda vai vir com tudo. Até porque a gente vai falar já já, o CSA tá cheio de desfalques. Beleza? Outra estatística interessante, é o segundo melhor ataque da competição. Como eu falei, é um time que gosta muito de propor o jogo, gosta muito do ataque e por muitas vezes se expõe por conta disso. Vem de 3 vitórias seguidas. Nessas 3 vitórias só tomou um gol. Teve partida de 3-0 que o time do Volta Redonda jogou muito. Então assim, é um time que vem num momento muito bom. Não só isso, eu acho que o time vem num momento muito bom e o padrão de jogo finalmente se estabeleceu como um dos padrões de jogo mais com um DNA mais ofensivo, com um DNA mais de querer ganhar, de vitorioso, ter uma gana pelo resultado do que os outros times da Série C. Porque tem muito time na Série C que tenta garantir o resultado daquela maneira antiga. Faz 1, 2 gols, segura, dá aquela administrada no jogo, dá aquela enrolação. Volta Redonda não. Volta Redonda é um time que ataca muito e ataca até o final. Se você pegar lances ou assistir aos jogos que passaram do Volta Redonda, tem jogos que o Volta Redonda aos 89, aos 91, aos 85, tá atacando, tá contra-atacando, tá fazendo transição rápida, tá amassando seu adversário. Isso é muito interessante, porque a gente tem uma cultura aqui no futebol brasileiro desse tipo de jogo, de cozinhar o resultado, você garantir os 3 pontos de uma maneira mais arrastada, aquele negócio mais chato. E o Volta Redonda não. O Volta Redonda é um time que gosta do gol. É um time que gosta de atacar, é um time que gosta de ser ofensivo. E isso é nítido se você for olhar como o Volta Redonda joga. O Volta Redonda é um time que joga muita velocidade, tem uma transição muito boa. A transição do Volta Redonda é muito boa de verdade, tanto questão de passes. O time consegue fazer a transição em poucos passes, passes precisos, como também na coletividade dos jogadores. Os jogadores não são fominhas, não são jogadores que são individualistas. Alguns usam esse artifício, mas não a todo momento, usam na maneira certa. A gente vai falar já já de alguns deles. São jogadores que sabem a hora de ser individualistas e sabem a hora de ser coletivos. Então, assim, o ataque do Volta Redonda funciona muito
Quando eu trazer até os jogadores de ataque do Volta Redonda aqui, vocês vão ver que tem muitos jogadores com números parecidos. Não, para começo de conversa, o Volta Redonda nem tem um artilheiro, mas tem vários jogadores com a mesma quantidade de gols. Então, assim, é um ataque que funciona muito bem. Pronto, nós falamos aí do jeito que o Volta Redonda joga. Vamos trazer esses jogadores, essas peças. Vamos começar pelo Ítalo, que é o centroavante do time. Ele já é um centroavante que o perfil físico dele e de movimentação encaixa com esse tipo de jogo do Volta Redonda. Ele é um centroavante muito móvel, um centroavante muito consciente com a bola no pé, sai bastante da área. Isso ajuda muito os laterais não, os pontas do Volta Redonda. É um cara muito interessante, eu gostei muito de ver os lances do Ítalo. Eu achei um centroavante muito interessante, até para times da Série B observarem. É um cara que tem. É um cara completo no que eu quero falar da palavra não é completo, que ele faz tudo muito bem, mas que ele sabe fazer todas as coisas de uma maneira que não. Deixa eu ver como eu posso explicar melhor. Não é como se ele fosse o Cristiano Ronaldo, que ele, pô, é muito bom, bom pra caramba de esquerda, de direita, de cabeça. Não, mas ele tem consciência de todos esses artifícios. Ele não é um cara que é um cara grosso com uma perna e com a outra ele é muito bom. Não, é um cara que sabe utilizar vários artifícios do jogo, de um centroavante, de um atacante, de uma maneira muito boa. É um cara bem completo nesse quesito. Não é um cara que vai ter uma limitação técnica muito gritante. Então eu gostei muito de ver esse Ítalo jogando. Acho uma peça muito interessante. Tem 3 gols na competição ele. E aí a gente vai trazer outro jogador aqui que é muito interessante, que é o Esquilo, que foi destaque da Portuguesa do Rio durante o Carioca. Chegou até a ser especulado no Botafogo, se eu não estiver enganado. E é um cara muito rápido. Esse cara é o cara da individualidade, mas também é um cara que é fundamental na transição, fundamental nas assistências do time, na criação da ponta para o meio. É um cara que invade muita área, tem muita presença de área, mesmo sendo pequeno. É um cara que busca muito gol, também tem 3 gols. Então, assim, outra coisa interessante de se dizer desse ataque é que os jogadores se complementam. O Ítalo é esse cara mais do jogo pelo meio, dessa forma que eu falei, sai muito da área e tudo mais. O Esquilo é o cara mais da verticalidade, da individualidade, de invadir a área, das assistências. E aí eu vou trazer os outros 2 caras que jogam pelo outro lado, que é o Caio Vitor e o Marquinhos. O Caio Vitor tem uma característica um pouco mais de meia, mas cai muito pelo lado esquerdo. Já vou falar deles. Mas o Esquilo é isso. E o Esquilo joga do lado direito. E o CSA tá com um problema seríssimo de lateral esquerdo. Nenhum lateral esquerdo se firmou esse ano. Já tivemos Juan, o Hernandes, que parece que vai ser o titular com o Marcelo Cabo. E é um confronto muito interessante, porque o Hernandes é um cara já de uma idade avançada, é um cara que não é tão rápido naturalmente, é um cara mais técnico, é um cara mais de cadência. E o Esquilo é o cara da força física, da velocidade, da pressão. É um cara que pressiona muito os adversários. Então vai ser um embate muito interessante e que o CSA vai ter que ter muita cautela. Aí vou vir com o Caio Vitor. Caio Vitor, que é o camisa 10, mas joga também um pouco aberto pela esquerda. Essa sequência de 3 vitórias, o Caio Vitor está sendo fundamental, está jogando muito bem. Foi nessa sequência que ele fez os 2 gols dele da competição, mas mais do que isso, é o cara que organiza esses contra-ataques, que eu falei do Volta Redonda. O cara que tem um bom passe, o cara que tem uma boa ligação, é um cara que chega no ataque, está fazendo os gols. E eu acho que é o cara que, mesmo o time do Volta Redonda tendo essa característica de usar muito mais a velocidade, não ser um time de tanta cadência, é o cara que entende a velocidade do jogo. É o cara que, quando o jogo está acelerado e precisa desse passe mais veloz, é o cara que faz isso. Quando o jogo precisa de jogadas mais trabalhadas, um pouco mais de calma, é o cara que também faz isso. É o cara mais pensante do time do Volta Redonda. E aí vem o Marquinhos, que é um outro atacante que joga pela esquerda, tem 3 gols na competição. Então notem, o time do Volta Redonda tem um ataque que todo mundo tá fazendo gol durante a competição. Um ataque que não tá decepcionando. Fora os outros atletas, que eu não vou trazer aqui todos que fizeram gol, mas tem cabeça de área do Volta Redonda com 2 gols, tem zagueiro com gol, enfim. Mas voltando a falar do Marquinhos. Eu acho que individualmente, questão de criatividade com a bola, é o cara mais... É o melhor jogador do Volta Redonda nesse quesito. É o cara que, como eu falei, no jogo de transição, o time do Volta Redonda é muito inteligente, mas quando para ser individualista, os jogadores sabem a hora de ser.
E eu acho que o Marquinhos é esse cara que sabe a hora de ser individualista. Inclusive, não me recordo agora qual foi o jogo, que ele fez um baita golaço no contra-ataque, que todo mundo achou que ele ia passar a bola. Abrindo o jogo pro Esquilo, ele dá a finta no zagueiro e dá uma cavada com a perna ruim pro gol. Então, assim, é o cara mais técnico desse ataque em questão de individualidade. Eu acho o Ítalo um centroavante muito técnico também. Como eu falei, gostei muito dos lances dele. Mas o Marquinhos tá ali e tava com 3 gols também. E esse é o trio de ataque titular do Volta Redonda. Tem um bicho aqui. O trio de ataque titular do Volta Redonda tem 9 gols e todos são distribuídos igualitariamente. Cada um tem 3 gols. Marquinhos 3, Ítalo 3 e Esquilo 3. Então é muita opção ofensiva. O CSA tem que ter a atenção redobrada. A defesa vai ter que estar muito ligada, muito consciente de cobertura, preencher os espaços, não deixar espaço entre linhas para eles acharem esses passes, não ter um espaçamento muito grande, porque na hora da transição do Volta Redonda, se o time do CSA tiver espaçado, vai acabar se prejudicando. Então, assim, a defesa do CSA vai ter que ter uma atenção quase que quadruplicada. Beleza? E o Volta Redonda tem outros bons jogadores. Tem o Wellington Silva, que é lateral direito, que jogou pelo CSA. O lateral direito técnico, já está há algum tempo lá no Volta Redonda, já é uma referência por lá. Tem o Bruno Barra, que, notícia boa, está suspenso para essa partida. Mas o Bruno Barra é um excelente jogador. É o camisa 5 do time. É o cara da marcação, mas é também o cara que inicia jogadas. Foi muito bem no Carioca desse ano. Inclusive, o Volta Redonda foi muito bem no Carioca. A gente trouxe aqui, bem no início do canal, falando sobre o Volta Redonda, que foi um time que jogou pra caramba no Carioca, mas perdeu as principais peças. O Naninho, o Lele, que tá no Fluminense, o Pedrinho, que foi pro Ceará. E a gente falou que o time tava buscando manter esse nível. E é uma coisa muito interessante de se falar do Volta Redonda. Se vocês forem pesquisar os últimos anos do Volta Redonda no Campeonato Carioca, fez anos anos bons. E vem crescendo no cenário nacional. Tempos atrás, o Volta Redonda foi campeão da Série D, em cima do CSA, oscilou um pouco dentro das competições nacionais, mas vem se estabilizando muito, na minha opinião, pela equipe de scout do Volta Redonda. Volta Redonda consegue achar jogadores ali no interior do Rio fantásticos, assim, pro nível do Volta Redonda, do Carioca, da Série C. O próprio Lele é um exemplo disso, um jogador muito bom pro nível do Volta Redonda, se destacou muito e só tinha jogado no interior do Rio. Assim, é realmente o trabalho de scout que vai em busca de jogadores qualificados, não vai em busca de jogadores para inflar elenco. Óbvio que tem toda a organização do clube, o time é uma instituição organizada, que vem se tornando a quinta força lá do Rio de Janeiro, enfim. Esse é o time do Volta Redonda. Acho que eu não tenho mais nada para falar sobre. Como eu falei, um time muito bom, uma sequência muito boa. O CSA vai ter que ter muitos cuidados. Beleza? Vamos falar do Azulão, que tem diversos problemas para essa partida. Tem várias situações a serem respondidas. Vamos lá. Primeiro de tudo, o CSA vem de 2 resultados ruins em casa. Esse último nem se fala. América vice-lanterna, conseguiu ganhar do CSA. Então, assim, um começo de trabalho muito ruim pro Marcelo Cabo. E vai despertar muita desconfiança do torcedor. Já vai para uma sequência ruim de jogos, porque teoricamente o América era para ser um jogo fácil. Não foi, e agora vai pegar um time bom fora de casa. Então, a troca de treinador, que era para ser um alívio, que era para ser um alento no time do CSA, pelo jeito não está sendo. Está sendo mais uma preocupação. Enfim. O CSA do Marcelo Cabo vai vir com mudanças para esse jogo. Por quê? Perdeu seus 2 meias. Tomás Baixo lesionado. Eita, lesionado não, perdão. Suspenso. Tomás Baixo suspenso, não joga a partida de hoje. E o Thiaguinho lesionado, não joga também. Ou seja, a primeira grande mudança no CSA que o Cabo fez, que foi botar o Thiaguinho junto do Tomás Baixo, já vai ser desfeita por completo. E eu achei que o Thiaguinho foi bem no jogo. Foi um cara que, pela primeira vez, o time do CSA teve um cara que pensou mais nas jogadas, que distribuiu melhor o jogo. Teve momentos assim até de lances individualmente muito técnicos. E é uma notícia ruim do CSA, porque você perde esse cara que parecia que ia dar uma luz nesse meio campo, e agora perde ele junto com outro jogador que era o desafogo do meio campo, que é o Tomás Baixo, para essa partida. Então o CSA provavelmente vai entrar com 3 volantes. Vai entrar com o Cedric, com o Bruno Matias e o Moisés. Isso já é um claro sinal de que o time vai dar uma segurada lá para trás. Não vai ser um time que vai sair tanto pro jogo com a bola no pé, como tentou fazer no último. O ataque volta a ser Iago Teles, Talhari de centroavante e o Robinho.
Acho que é o melhor ataque. Eu acho que é um. Esse trio aí não pode abrir mão, porque realmente o ataque do CSA é muito limitado. As peças do banco, não dá pra você mexer muito. Deixa. É aquele negócio. Se tá ruim sem eles, se tá ruim com eles, pior sem eles. Então deixa esse trio de ataque. Teles, Robinho e o Talhari. Talhari e Teles são os caras mais com lucidez ali no ataque. O Talhari, então, tem que jogar a próxima área mesmo, que é o cara que faz os gols do CSA. Não tem como você botar ele pra ponta, não tem como você botar ele pro meio. Tem que jogar próximo ao gol. É o cara que tem maior possibilidade de trazer esses gols do CSA. E o Robinho é um cara que, especialmente nesse jogo, que os pontas do Volta Redonda atacam muito, pressionam muito. É um cara muito interessante porque a gente sabe que o Robinho, tecnicamente lá no ataque, deixa um pouco a desejar, principalmente pela expectativa que alguns torcedores criaram. Mas questão tática, de disposição em campo, de marcação, é um cara que não deixa a desejar em nada. É um cara que entrega muito nessa disposição em campo e eu acho que no jogo de hoje é fundamental. Beleza. Agora vamos falar sobre o assunto que é realmente nas últimas semanas é o foco do CSA, que são reforços. Tá fogo esse bichinho aqui, viu? Vamos ter que cometer um assassinato aqui nesse... Epa! Acho que o YouTube vai me derrubar. Enfim, vamos falar dos reforços do CSA. Assunto que vem rondando muito o clube alagoano, o clube maceiense, o Azulão, nessas últimas semanas. Eu peguei uma entrevista aí alguns dias atrás, eu acho que são 8 dias atrás, 7 dias atrás do RT, que ele promete reforços. Vou deixar aqui a aspa dele, que ele fala que está fechado com 2 reforços, que tudo foi feito com aval do Marcelo Cabo. Marcelo Cabo sabia de tudo e deu aval para esses jogadores virem. Disse que estava com 2 jogadores fechados, que iam ser anunciados em breve. Um já foi, ainda vai falar já dele. E falaram que o CSA estava fechado com um ponta, que foi até ex-CRB que está na Série B. Vamos aguardar. Eu acho que eu vou até fazer uma pesquisa para saber quem são esses pontas ex-CRB que estão no mercado, que possivelmente podem ir para o CSA. Mas, de fato, só Rainer até agora. Rainer, que foi contratado, a gente comentou aqui no canal sobre ele, naquele vídeo da Aparecidense, que a gente trouxe várias opções de mercado para o CSA aí atrás, e eu coloquei o Rainer especialmente entre uma delas. Achei um bom reforço. Como eu falei, obviamente vai despertar a desconfiança no torcedor do CSA, porque vinha mal lá na Tombense, vinha meio de escanteio. As estatísticas cruas dele lá no Japão não foram boas em questão de assistência e gols, mas foi um cara que ficou com uma lembrança muito boa lá no futebol japonês, um legado bom. É um cara que tem mercado lá. E o que eu posso dizer do Rainer? Criou-se muita polêmica que o Rainer foi anunciado como atacante e alguns torcedores estão falando que ele é meia. Eu vou falar aqui o que eu acho, olhando a carreira do Rainer. O Rainer é um cara que jogou em vários setores do ataque. Ele primordialmente, de origem, ele é um meia-direita. Ele apareceu como meia-direita no Fluminense, jogou como meia-direita, fazendo aquela posição de meia-direita, ponta-direita. É um cara que hoje tem 33 anos, então talvez não tenha essa disposição de ser um cara para jogar tão aberto. Mas ele faz esse segundo atacante, sim. Pode ser utilizado como segundo atacante, sim. Ele faz esse meio campo, sim. Mas, torcedor do CSA, o Rainer não é um cara que é cabeça pensante de clube nenhum. Ele não é camisa 10. Ele pode ser meia, direita, meia esquerda, beleza. Pode jogar lá no ataque como segundo atacante, eu acho que ele rende bem. Como ponta, talvez hoje, pelo vigor físico, não renda tanto como rendeu já na carreira. Mas cabeça pensante, jogador criativo, ele não é. Nunca foi, nunca jogou assim na carreira. Achei uma boa contratação, porque o CSA tem problemas nas pontas, os caras não se firmam. É um cara que pode ajudar muito no ataque, um cara muito experiente. Mas meia, camisa 10 ele não é. Vai precisar trazer alguém. Gostei da contratação. Eu acho que vai levar um tempo pro Cabo encaixar ele no time, para ele pegar um ritmo, já que ele não vinha jogando na Tombense. Mas acho uma alternativa muito melhor do que a maneira que o CSA contratou no início do ano, que montou seu elenco com várias apostas. O CSA tem um elenco com várias apostas, vários jogadores assim que... o próprio Iago Teles... O Talhari foi uma aposta que deu certo, então é exceção. É um cara que traz mais a certeza, que traz uma bagagem técnica, traz uma bagagem de futebol mesmo, de experiência de futebol. Jogou em time campeão brasileiro, jogou em Bahia, Vitória, jogou no Japão. Então um cara rodado, um cara experiente. Gostei da contratação. Só que muito pouco, como eu falei, o CSA precisa de 5, 6 reforços.
parece estar negociando com o Daniel Cruz, que é um centroavante de juventude, um centroavante jovem, de muita força física. Vamos ver, eu acho que é uma boa opção, principalmente se for um cara que não vai tomar a vaga do Talhari. Eu acho que o Talhari nesse momento não pode perder a vaga, mas é uma opção muito melhor do que Jô, do que esqueci o Felipe, que fez o gol até contra quem? Floresta. Então, assim, é uma opção muito melhor para você se ter no elenco, para preencher esse elenco do CSA do que Jô e companhia. Mas, como eu falei, o CSA muito pouco. Eu acho que o CSA precisa de um primeiro volante para estar nesse elenco. Eu acho que o CSA precisa de mais um ponta. Acho que o CSA precisa de mais um zagueiro. Talvez até lateral esquerdo, caso não encaixe o Hernandes. Vai ter que trazer muitas peças do CSA mesmo. Então vamos aguardar aí. O RT prometeu que vai anunciar durante a semana, já anunciou um. Esperamos que anuncie mais para ver o que o Cabo faz com esses reforços, como é que ele encaixa esse time. Eu acho que o CSA hoje vai jogar de uma maneira muito mais reativa, bem aquele cabo ball, como algumas pessoas chamavam lá na Atlético Goianiense. Muito mais reativo, muito mais saindo em contra-ataque, vai aproveitar que o time do Volta Redonda gosta muito de sair em transição para contra-atacar também esses espaços que o time deixar. Eu acho que vai tentar tirar essa velocidade também, quando o jogo estiver muito intenso. Por o CSA joga com 3 volantes, vai jogar muito atrás, não vai sair tanto, vai tentar sair da maneira correta quando aparecer esses espaços. Então o time do Volta Redonda acho que vai sair um pouco da característica, não vai jogar em tanta velocidade, vai ter que construir mais o jogo, vai ter que invadir mais a área de maneira organizada, com a bola no pé. Isso pode trazer um desconforto para o time do Volta Redonda, mas enfim. Partida de hoje difícil, CSA precisa pontuar. A vitória hoje, perdão aqui, tem o nosso molho. A vitória hoje parece distante, pode acontecer, é futebol, mas o pontuar fora de casa já vai valer a pena e precisa vir para Maceió com com um fôlego maior, com a esperança maior, porque se perder para o Volta Redonda, a coisa começa a ficar ainda mais distante lá do G8 e a torcida começa a ficar muito mais impaciente. E a torcida do CSA a gente sabe, quando o time tá bem, que ela tá apoiando, ou quando o time tá mal, mas que a torcida abraça, a torcida ganha jogo, a torcida empurra, mas quando o time tá nessa promessa de que vai cumprir ou não, de subir, de ir para a próxima fase G8 e não tá cumprindo, a gente sabe que a torcida do CSA também cobra de uma maneira muito acentuosa, beleza? Jogo de hoje, vou ver se vou cobrir. Tem algumas dificuldades em assistir os jogos do CSA fora de casa, mas vamos tentar. Se você quiser ver a minha cobertura, siga nas minhas redes sociais, a gente vai atualizar lá se vai ter ou não, vai fazer comentários. Então me siga nas redes sociais e espero que você tenha gostado do conteúdo, espero que você tenha achado interessante, achado inovador, que esse é um dos meus objetivos. E se você gostou, se você acha que outras pessoas que você conhece vão gostar também, por favor, compartilhe, divulgue, que isso vai ser muito importante para o nosso projeto, beleza? Um abraço a todos, muito obrigado pela sua visualização e tchau!